Pessoal, então vamos começar, né, a nossa aula de levantamento e classificação de solos. Tá? Essa disciplina ela se destina a trabalhar principalmente o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, que é a nossa principal publicação que visa nortear e orientar as regras e condutas da classificação de solos no Brasil. Existem vários sistemas de classificação no mundo, tá? Os mais conhecidos são o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e os sistemas norte-americano, que é o FAO, e o sistema europeu, que é o WS. Esses são os principais sistemas de classificação de solos que tem no mundo. Tá? E por que a gente não usa os sistemas mundiais, né? O sistema da FAO e o sistema World Soil Classification, WSC? Porque as nossas condições de solo elas são muito específicas. Tá? Esses sistemas mundiais eles são muito abrangentes, eles têm uma certa aplicabilidade científica, no tanto que se a gente for trabalhar publicações, se a gente for escrever artigos relacionados à classificação de solos, provavelmente a gente precisa usar os sistemas internacionais. Tá? Então a gente usa o brasileiro para publicações em português, e se a publicação for traduzida para o inglês, o que normalmente a gente faz no meio de pesquisa, a gente tem que usar o sistema internacional. Por quê? Porque senão lá fora eles não vão entender que tipo de solo a gente está trabalhando. Isso muda um pouco porque os sistemas lá de fora eles são mais simples do ponto de vista de diferenciação de classes. Né? Para vocês terem ideia, um solo muito comum no World Soil Classification é o oxysoil, né? Que oxi de oxidados e soil de solo. Então seriam os solos oxídicos. Basicamente todo solo que apresenta coloração vermelha. Né? O que para a gente aqui é uma gama de solos gigantesca, porque a gente tem o latossolo, a gente tem o argissolo, a gente tem em alguns casos o nitossolo. Todos esses solos apresentam aí essa gama, essa coloração avermelhada que classifica os solos aí, então, dentro do grupo dos oxissóios. Então, do ponto de vista de poder ser específico em relação à classificação, os sistemas internacionais eles não são tão bons. Já em compensação, o sistema brasileiro ele é extremamente específico. Né? Vocês vão ver como ele é detalhista do ponto de vista de descrição do solo. A gente consegue, através da classificação do nome que esse solo recebe, a gente consegue chegar a características tão ímpares e peculiares que eu consigo dizer como é um solo a partir do nome dele. O que não acontece, por exemplo, nos sistemas internacionais. Quando eu digo oxissoils, eu só sei que é um solo vermelho. Eu não sei dizer se ele é profundo, não sei dizer se ele é de declive, não sei se dizer se ele é um solo intemperizado, se ele é fértil ou não. Eu preciso de mais informações. Mas no nosso caso, quando eu digo um latossolo vermelho distrófico, eu sei dizer a profundidade desse solo, eu sei dizer a condição de coloração desse solo, eu sei dizer se esse solo é fértil ou não, só com essas características. E é isso que essa disciplina ela visa, né? É ensinar e a gente poder aplicar. É um tipo de conhecimento que tem uma alta aplicabilidade dentro da agronomia. Né? Então, nessa disciplina vocês não vão, por exemplo, poder utilizar aquela desculpa de que eu vou usar isso na minha profissão, porque você vai usar isso na sua profissão bastante. Saber entender a aptidão agrícola de um solo é fundamental para você conseguir designar para aquela área a melhor prática de manejo. Tá? Você, através da classe de solo, você sabe, você vai poder dizer que tipo de cultura é mais indicada para aquilo, que tipo de manejo você precisa saber, o tipo de aptidão agrícola de um solo. Né? Então, tudo isso impacta diretamente na maneira com que você vai trabalhar esse solo. Então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, ele é esse livro. Tá? Ele é um livro que vai nos ensinar como classificar solos para que a gente possa trabalhá-los. Tá? Ele é um sistema exclusivo aqui do Brasil e tem bastante aplicabilidade em locais onde os solos são tropicais, que a gente fala. Né? Solos dessa faixa do globo ali, ó, onde entre os trópicos, né, de Capricórnio e Câncer. Então, solos formados nessa região são solos que sofrem bastante ação do tempo, bastante ação do clima, e são solos mais gastos, mais intemperizados.
Ao contrário de solos, por exemplo, de regiões mais frias, que são, por exemplo, os criossolos, que seguem outra tendência de formação do solo. Então a gente vai focar basicamente aqui nesses solos de região tropical. Então pergunto a vocês, né, o que é solos? Isso aqui pode ser uma perguntinha pós-aula, hein? Coleção de corpos naturais constituídos de parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais dinâmicos, formados por materiais minerais orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões do planeta, contém matéria viva, podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e ocasionalmente podem ser transformados por atividades humanas. O que isso tem de importante? Isso aqui é uma definição que a gente chama uma definição bem técnica que a gente pega lá no livro da Embrapa de classificação de solo de 1999. Tá? O mais importante que a gente pode tirar aqui seria esse: contém matéria viva, pode ser vegetado na natureza e podem ser alterados por atividades humanas, porque isso a gente trabalha diretamente. Tá? Esse trecho aqui que fala coleção de corpos naturais, constituído de parte sólida, líquida, gasosa, tridimensionais e dinâmicos. Isso aqui está dizendo para você que o solo é algo natural, não é algo artificial, não é algo que é criado pelo homem. Constitui parte sólida, líquida e gasosa. Então eu considero como solo não só as partículas, tá? Eu também considero como solo toda a parte gasosa e líquida do meu solo. Né? Então a água que está no solo é solo, o ar que está entre os poros também é solo. A gente viu isso bastante na disciplina do semestre passado, de introdução à ciência do solo. Né? Dinâmico porque é algo que está sempre em transformação ali o tempo inteiro, tá? Formados por materiais minerais orgânicos que ocupam a maior parte do manto da Terra superficial, ou seja, o que está abaixo da superfície é subsolo, às vezes nem é solo, das extensões continentais do planeta. Contém matéria viva, ou seja, o solo tem organismos vivos, pode ser vegetado na natureza onde ocorre e pode ser alterado por atividades humanas. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Do que é? Jadson vai postar o slide também? Sim, pretendo postar o slide também. Se tiverem perguntas, podem ir fazendo aí, que eventualmente eu vou lê-las. Né? Por enquanto eu estou vendo somente Lohane e Ednis com as câmeras ligadas. O que aconteceu com o resto da galera aí? Tá, eu tenho 2 monitores, viu, gente? Então eu consigo ver todo mundo. Não pense vocês porque eu estou no slide que o outro eu deixei de ver vocês não, tá bom? Não sei. Tentando passar a perna, professor. Como é que é? Tentando passar a perna, não sei. Pode fazer, Gilson. Não, professor, tô falando, o povo tá passando a perna. Entendi. Eu achei que queria fazer uma pergunta. Beleza. Vamos lá, então. Prosseguindo. Então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos ele se baseia no conhecimento do solo em alguns aspectos físicos, tá? E em alguns aspectos químicos. Os aspectos físicos são coisas que a gente consegue ver, tocar, sentir, e a gente pode fazer isso em campo. Né? Então eu consigo ver o solo, consigo pegar no solo, sentir a textura. Né? Esses são os aspectos físicos. Os aspectos químicos, em campo é difícil de eu ter essa noção. Muitas das vezes eu preciso ter uma análise de laboratório que me dê o embasamento para tomar uma decisão ou para classificar aquele solo. Então, características físicas e químicas é o que vão me dar embasamento para saber que solo é aquele, para descobrir qual é o nome daquele solo. Então, aquele solo ele existe dentro da classificação de solos, eu só preciso descobrir qual é aquele solo. Tá? E uma das principais características que a gente utiliza para classificar, que eu não diria a principal característica que a gente utiliza para participar, são os horizontes. Né? O que é o horizonte? O horizonte são essas camadas de solo, tá? Na linha horizontal, né? Deixa eu até jogar aqui no Google Imagens, para vocês verem melhor. E uma sequência de horizonte a gente chama de perfil do solo. Então o perfil do solo nada mais é do que isso aqui. Ó. Essa sequência de camadas de solo que
formam o solo. Tá? Então, cada uma dessas camadas a gente chama de horizonte. Quando eu cavo um buraco, eu vejo o que nós chamamos de perfil do solo, que seria o rosto desse solo, a impressão digital desse solo. Então, eu preciso saber quais horizontes são, que tipos são, quantos são, para poder dizer que solo é aquele, por exemplo. Então, quando eu tenho um perfil do solo, aqui eu tenho uma foto que está até melhor de ver. Né? Deixa eu colocar um aqui em alta resolução, onde que a gente vê melhor. Essa aqui está ótima. A gente consegue ver os horizontes perfeitamente. Então, nessa foto aqui, ó, a gente vai conseguir ver o que é o perfil do solo. Então, o perfil do solo são essa fotografia do solo, né? Essa cara do solo que a gente tem. Tá? Então, o perfil do solo é formado com o quê? É formado com os horizontes. Então, horizontes são camadas de solos que são diferentes morfologicamente uma das outras. Né? Então, eu vou olhar a foto, esse perfil do solo, eu vou conseguir ver camadas. Em algumas situações, essas camadas são bem fáceis de serem verificadas. Em outras situações, essas camadas são mais difíceis de serem vistas. O que eu uso para alguém coloca na imagem do celular. Como é que é? Tava colocando a imagem do celular aí na frente. É o seu? Não sei. Agora voltou, não. Beleza. O que eu uso para distinguir esses horizontes? Basicamente cor, viu, gente? Cor e, em algumas situações, aspecto físico também, como textura e estrutura. Então, quando eu vejo que uma camada mudou de cor para o próximo, eu mudo de horizonte. Então, eu tenho esse primeiro horizonte aqui, ó, onde ele está mais escuro. Depois eu tenho esse outro horizonte onde está mais avermelhado. E aí começa a mudar de cor para esse mais claro, né? E aí depois começa a aparecer um outro horizonte que tem pedras. Né? Então, esses são os horizontes. Sim? Tá parecendo só o seu rosto. Tá parecendo slide, não. E agora? Ainda tá. Ainda só você. Uai, Deu melhor agora. É porque tem botão aberto dele, aí você tem que selecionar um. Ah, isso até porque você tem que clicar na aba que está aberta. Ô, Luiz, liga a câmera. Eu tô no meu íntimo aqui. Do seu íntimo não, você está em aula. Não é hora do seu íntimo, não. Mas vamos lá. Então, gente, os horizontes são essas camadas, né? E a gente vai dar nome para eles agora. Os principais horizontes que a gente tem podem ser divididos em dois grupos. O que nós chamamos de horizontes superficiais e o que nós chamamos de horizontes subsuperficiais. Então o próprio nome já explica muito bem que os horizontes superficiais são aqueles horizontes que estão na camada superficial do solo, né? Estão cobrindo o solo. Alguns horizontes estão presentes em todas as classes de solos obrigatoriamente e outros não. Tá? Eu tenho horizontes que podem ou não aparecer nessas classes de solo. A pergunta do Lucas. Não há compartilhamento da tela para mim, professor. Uai. Não estou compreendendo. Vamos tentar de novo. Parar e vou compartilhar. Compartilhar novamente. Apareceu agora? Apareceu? Agora apareceu sim. Uhum. Ótimo. Então, você chegou a ver a figura que eu mostrei antes? O meu tá de boa, desde a hora que você colocou aí. Então vamos seguir, né? Então está tudo muito bem. Então alguns solos eles são superficiais e outros são subsuperficiais. Então a gente tem essa divisão. Dentre os superficiais, então, temos os principais horizonte A e horizonte O. O que é isso? Vamos começar pelo horizonte O. O horizonte O, ele é um horizonte que só acontece na camada superficial do solo. Ele não é um horizonte que está presente em todas as classes. Tá?
O que é esse horizonte O propriamente dito? É aquela camada de matéria orgânica que fica por cima do solo. Ele chama O justamente por ser um solo, por ser uma camada orgânica do solo. Vocês estão vendo a figura? Tá? Agora tá aparecendo normal, voltou normal. Ótimo, né? Então, dentro do horizonte O, aqui, por exemplo, nessa figura, ver imagem. Então, vocês estão vendo toda essa palhada, esse capim, essa matéria orgânica que está aqui na superfície? Tudo isso é horizonte O. Então, a gente considera, dentro da classificação de solo, aquela matéria orgânica da superfície como solo. E não é todo solo que tem essa composição orgânica na superfície. Né? Eu tenho solos que estão totalmente erodidos, né? Solos que estão limpos, e ele não tem a camada orgânica superficial, então ele não tem horizonte O. Então ele é um horizonte que nem sempre está presente. Então ele é um horizonte superficial, né? Ele pode ser composto de material orgânico vivo, fresco ou em decomposição. Então a palhada viva é orgânica, a palhada seca também é horizonte O. Em alguns casos, quando eu tenho um horizonte O muito grande, muito espesso, a gente chama ele de horizonte ístico. Mas vamos ver especificamente quando esse caso acontecer. A gente pode dividir então o O em duas fases. Né? Se eu tiver um O composto, por exemplo, de folhas e resto de composição, que é aquela mato seco, a gente chama de O1. Já se esse material orgânico estiver totalmente decomposto ou em processo de umificação, eu chamo de O2. Como é que eu vou identificar O1 para O2? O O1 é se eu conseguir identificar o material de origem. Por exemplo, eu estou vendo que isso é folha, eu estou vendo que isso é raiz, eu estou vendo que isso é palhada. O1. Agora eu estou vendo só uma massa negra decomposta, uma turfa. Eu não sei se aquilo um dia foi raiz, se aquilo um dia foi folha, foi restos vegetais. Eu chamo de O2. Então, basicamente, eu posso nomear os horizontes O dessa maneira. Um cerrado fechado, bem a mata densa, seria o quê? Seria O1, né? Quando tem aquela mata, resto de folha, essas coisas todas. Mas se está decomposto, eu não sei o que foi um dia aquilo, só aquela matéria orgânica rica e turfosa, eu chamo de O2. Mas, de modo geral, para a classificação de solo, esses detalhes importam mais para o pessoal que trabalha com pesquisa, com pedologia. Para a gente da área prática, basta você identificar se tem um horizonte O. Se ele é O1 ou O2, isso aí é um critério que não vai mudar muito na nossa escolha, na nossa prática, na escolha de algum tipo de manejo para aquele solo. Né? Eu só preciso saber se ele tem um horizonte O. Isso sim vai impactar na minha tomada de decisão. O horizonte A seria o próximo horizonte, né? Em um solo que o horizonte O esteja presente, o que vem logo depois dele seria o horizonte A. O horizonte A é a única classe de horizontes que está presente em todos os solos. Tá? Gente, evitem, eu sei que é um erro comum que vocês vão fazer, mas evitem chamar o horizonte de solo. Tá? O horizonte A é um solo que está na superfície. Não. Tá? O horizonte A ele é parte do solo. Ele é uma camada do solo. Então ele não é o solo. Ele é um pedaço só do solo. Então é um termo que aluno normalmente confunde, né? Dizer, o horizonte tal é um solo assim, assim, assado. O horizonte B é um solo assim. O horizonte C é um solo assado. Não. Os horizontes não são solo. Eles são parte do solo. Então, em um solo onde o O está presente, o próximo, segundo horizonte que aparece é o A. Em solos que não existe horizonte O, o horizonte A é o primeiro. Por isso que a gente considera o horizonte A como um horizonte superficial, mesmo ele, em algumas situações, estando abaixo do O. O O e o A são os dois principais horizontes superficiais que existem. E aí a gente chama esses horizontes de horizonte orgânico e horizonte mineral. O horizonte orgânico é o O, obviamente, pelo próprio nome, né? Ele é matéria orgânica pura, por isso que ele é orgânico. Já o horizonte A é o primeiro horizonte superficial mineral, porque a gente está falando agora de fato de terra, de minério, de argila, de areia, de silt, que não tem no A, ou no O, perdão, porque o O é matéria orgânica, é palhada. Tá? Característica principal que define o horizonte A, ele é mais escuro. Tá? Quando a gente fura uma trincheira para ver o perfil do solo, a gente vai ver que a camada superficial desse solo é mais enegrecida. E aí, conforme eu vou descendo,
ela fica mais clara, e aí eu sei que o horizonte A acabou, quando ele fica mais claro. O que deixa esse horizonte mais escuro? A matéria orgânica da superfície. Então o horizonte A é aquele horizonte que está direto em contato com a superfície, por isso que ele apresenta essas características. Presença de matéria orgânica, ele é mais escurecido, ele é mais granular, né? Ele é menos compactado do que o mais profundo. Então o horizonte A tem todas essas características. Deixa eu ver uma pergunta que o Juscreide fez aqui. Não, achei que fosse. Em figuras, a gente viu muito bem aquele horizonte, aquela figura anterior, com um horizonte A bem específico, olha aqui. Então tá vendo aqui, ó, nessa camada de profundidade, considerando então até 20 centímetros mais ou menos, o meu horizonte A ele tem uma cor mais preta do que o horizonte abaixo dele. Né? Esse horizonte abaixo dele tem outra cor. Então toda essa cor que remeta mais para o escuro, para o preto, que é o que a gente chama de bruno, é a característica do horizonte A, e essa coloração se dá por conta da presença de matéria orgânica. Então, esse horizonte ele é importante para a gente da agronomia, ele é o mais importante para a gente da agronomia. Ele é o horizonte que a gente tem que se preocupar do ponto de vista agronômico. Por quê? Porque é o horizonte que vai receber a semente, é o horizonte que vai receber o adubo, é o horizonte que vai receber todas as nossas práticas de manejo, de arado, de revolvimento do solo, de correção, de pesticida, de tudo. Tudo que a gente faz na agronomia é em cima do horizonte A. Tá? Eu tenho algumas raras exceções, principalmente em solos revolvidos, mas de modo geral o horizonte A é o horizonte de maior importância agronômica. A gente tem que tomar muito cuidado. Ao passo que também é o horizonte A o que mais sofre com o processo de degradação. Por exemplo, se tem erosão é em cima do horizonte A, se eu tenho contaminação é em cima do horizonte A. Então esse horizonte ele é de extrema importância do ponto de vista agronômico, e é interessante a gente entender ele. Tá? Ele é submetido diretamente às atividades da superfície, né? Por isso que ele sofre tanto impacto assim. O horizonte B é o que vem logo depois do A, na maioria dos casos. Eu tenho algumas situações que aparece um horizonte ceboso ali, que fica entre o A e o B, que é chamado de horizonte E. Para complicar a vida de vocês ainda. Por que tem um E entre o A e o B? Na hora que eu chegar lá eu explico. Então até aí tudo bem. Ordem orgânico, fácil de entender. A primeiro, segundo B. O B é o horizonte mais importante para a classificação de solo. O A é o mais importante para a agronomia, do ponto de vista de produção e manejo. O B também tem muita importância na agronomia, mas para a classificação de solo, para se descobrir qual solo é, eu preciso chegar no B. Tá? Eu tenho que chegar no B, eu tenho que conhecer o B. Por quê? Porque o B é que traz a maioria das características que nós chamamos de diagnósticas. São características únicas que vão me distinguir um solo de outro. Imagine que numa sala todo mundo chama João e Maria. Como é que eu ia separar um João do outro e separar uma Maria da outra? Pelo sobrenome. Tem João da Silva, João Pereira, Maria das Dores, Maria José. Então eu preciso saber o quê? O sobrenome para conseguir diferenciar um do outro. Em questão de nome, eu sei que cada um tem suas diferenças visuais. Eu sei, se eu bater o olho, eu sei falar que João A é diferente do João B. Mas e aí na hora de pôr no papel? Como é que eu vou identificar o João A do João B? Eu preciso de saber o sobrenome deles. E nada mais do que a classificação de solo é isso. Né? A identificação de características que vão dar nome e sobrenome para os solos. Tá? Então o horizonte B seria aquele horizonte que vem logo após o A, na maioria dos casos. Tá? O que diferencia o A do B é que o B, dessa vez, ele não tem matéria orgânica. Ele não tem aquela coloração escura. Então, a hora que acaba a coloração escura do A, é que começa o B. Tá? O B ele é um solo que pode ser, é um horizonte que pode ser muito profundo, no caso dos latossolos pode chegar até 20 metros, em alguns solos ele pode ser alguns centímetros. Tá? Então ele é um solo que também não pode ter rocha nele, tá bom? Porque se tiver rocha aí ele vai ser outro horizonte.
Então ele é um solo, ele é um horizonte muito importante. Olha eu fazendo o mesmo erro, tá vendo? Ele é um horizonte muito importante para a classificação de solo. Eu preciso chegar no B para saber que classe de solo é aquela. Seguido então do horizonte B, a gente tem o C. Tá? Na maioria dos casos também o C vem logo após o B. E é o horizonte predileto dos alunos de agronomia. Por quê? Porque é a hora que a gente para de cavar o buraco. Porque para a agronomia, o horizonte C não tem importância. Tá? E abaixo dele, só quem estuda é o pessoal da geologia mesmo. Né? Quem estudar mineral e rocha. Por quê? Porque o horizonte C, para baixo dele, eu já não tenho mais solo. Eu já tenho subsolo e é só rocha bruta mesmo. E o que caracteriza o horizonte C? Cascádio. Né? A definição técnica do horizonte C é, se eu vejo ele no perfil, metade, 50% da composição visual daquele horizonte é composto de rocha. Então, quando eu vou lá no horizonte C, no Google Imagens, para mostrar para vocês melhor, 50% do que eu estou vendo tem que ser pedra. Né? Então, essa foto aqui está muito boa da gente visualizar isso. Ver imagens. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um horizonte O lá em cima, né, que é o capim. Aí eu tenho um horizonte mais escuro aqui, ó, que é o A. Depois o mais denso aqui, que é o B. E aí, de repente, eu começo a ver o quê? Pedra. Muita pedra. Então, chegou no horizonte C. Eu preciso cavar mais? Não. Na hora que bater um enxadão e ele estralar, tá na hora de parar. Professor, a gente vai cavar buraco? Se Deus quiser e no que depender de mim, muitos, tá? Então, a faculdade já está estudando uma maneira da gente retomar as aulas práticas e a primeira prática que a gente vai fazer é cavar buraco para ver o horizonte e classificar solos. Né? Numa condição normal, que não fosse pandemia, a gente já faria isso nesse sábado agora. Tá? Então, a gente está só esperando uma definição aí do governo do estado e dando tudo ok, no máximo no próximo mês a gente já deve marcar aulas presenciais aí, práticas, claro, respeitando todas as regras que nos forem impostas de segurança, tá? Mas já aconselho a vocês a se acostumar a cavar buraco de máscara, deve ser uma sensação incrível. E aí entra as meninas do grupo, professor, mas mulher não precisa cavar não, precisa igual, tá bom? Porque vocês são tão capazes quanto os homens e até mais. Inclusive, lá no final do curso, normalmente as mulheres acabam formando melhor, viu, gente? Então, fica aí, os últimos top 10 que a gente teve, 90% dos casos a gente teve mais meninas do que meninos como os melhores alunos da instituição. E são essas pessoas que vão pegar os melhores empregos. E vocês precisam estar capacitados. Então, vão cavar igual. Vai ser incrível. Tá? Vai ser lindo esse momento. Mas ninguém nunca morreu até hoje, não. Tá? Ô, Jacques, mas vai ser cavar na picareta ou vai ser no enxadão? No enxadão. Picareta não funciona. Picareta é pra quebrar pedra, gente. É enxadãozão tá e pá. certo. Enxadão e pá e alegria. Bastante alegria. E sol quente. Tá Pode ir certo. logo com escavadeira, não? Como é que é? Não pode lançar um resto de escavadeira, não? Pode. Os meninos já fizeram isso outras vezes. Só que aí quem ganha nota é só o cara da reto. A retroescavadeira é caro. Aí o cara da reto ganha nota. E vocês não. Preocupa não, hein? Tem que ser raiz, moço. Tem que ser root. Assim não vai ter tempo ruim, não. Todo mundo reclama, mas é a disciplina que vocês mais têm saudade depois que passa dela. Seguindo, então, os demais horizontes que a gente vai ver, né? Hoje a gente está passando só uma pincelada por cima, vamos falar um pouquinho mais do sistema nos próximos slides, mas esses horizontes a gente vai ver bem detalhado quando a gente for falar das classes de solos em que eles estão presentes. Então, esses para trás, A, B, C e o O, basicamente estão presentes em quase todas as classes de solos. Né? Eu tenho outros horizontes que são mais incomuns e que aparecem em algumas classes solos e a gente vai deixar para aprofundar nesses horizontes quando a gente for estudar essas classes. Mas só citando, né, então, tem o horizonte H, que é igual ao horizonte O, só porque quando ele for muito espesso, né, como por exemplo nos organossolos. Para vocês terem uma ideia,
do que é um horizonte O espesso, né? Por exemplo aqui, ó. Veribagem, né? Ixi, tá horrível essa foto. Mas essa camada escura toda aqui, ó, é O. Depois é que eu tenho o meu A. E depois é que eu tenho o B. Tá vendo que esse O aqui é totalmente diferente do que aqueles... Olha esse que bonito. Preto, 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 preto. Matéria orgânica pura. Tá? Esse O é totalmente diferente só daquele capinzinho que a gente vê por cima. Né? Então, por isso que ele recebe o nome de ístico. Mas ele também é um O, assim como os outros horizontes O. Tá? Então, ístico ou H. Tá? O horizonte E, esse horizonte safado aqui, é o que aparece... É o que aparece entre o A e o B às vezes. Tá? Aqui um solo, deixa eu ver um bom, esse aqui tá legal de ver. Então o horizonte E, ele tem essa característica que ser um horizonte esbranquiçado, tá? Que vai aparecer entre o A e o B. Como ele é formado? Ele é formado em locais onde o solo apresenta características de hidromorfismo, que nós chamamos de brejo. Então aquele solo que é formado onde eu só tenho água, que a gente também vai furar a trincheira no brejo, esse dia é incrível. Então quando a gente está ali no meio da lama, afundando no atoleiro, a gente vai cavar um buraco e a gente vai ver que normalmente, em alguns casos, aparece essa condição, né, que é essa camada branca entre o A e o B. E ele é formado pela movimentação da água durante o processo de formação desse solo. A água ela seca, ela encharca, seca e encharca. Isso faz com que partículas de argila se acumulem nessa camada e a gente chama ela de E. Esse nome E vem da abreviação do nome eluviação, né, que seria esse movimento de argila. Tá bom? O horizonte R nada mais é do que rocha pura. Então ele vem depois do C, que é basicamente aquele bloco de pedra. Né? Botei o horizonte R aqui e não apareceu nada. Neossolos. Aqui, um neossolo lindo de olhar. Então, o neossolo é um tipo de solo que apresenta horizonte R. Tá vendo? Então, tem o horizonte O, matéria orgânica, seguido do A e seguido do R. Nesse caso, nem tem B, nem tem C. Tá vendo que é uma bloca, uma pedra pura? Esse é o R. Tem importância agronômica pra gente? Nenhuma. Tá? Já para o pessoal da geologia, sim, porque isso aqui é material mineral. Então, o R é a pedra pura. Tá? E o horizonte plíntico, que é um tipo de solo, um tipo de horizonte, que acontece também em regiões de brejo, onde tem uma formação específica, que seria esses pontinhos vermelhos. Deixa eu botar aqui maior para vocês verem. Grande. Aqui, esse aqui tá bom de ver. Essas manchas avermelhadas, elas são o que nós chamamos de plintita. Isso aqui são acúmulos de moléculas de ferro que acontecem em solos também com presença de água, né? Solos hidromórficos. Então, normalmente onde o solo é cinza, se eu cavar lá no fundo eu vou achar essas partículas avermelhadas. Ele é cinza por quê? Porque todo o ferro daquele solo foi removido dali. Removido para onde? Para esses acúmulos. Né? Então a gente vai encontrar isso em solos cinzas. Eu cometi o grave erro de ter comprado uma flauta para minha filha. Então vocês devem estar escutando ela tocar nesse momento. Eu já peço desculpa para vocês aí de antemão, enquanto ela desenvolve os dotes artísticos dela na flauta. Então vamos apreciar aí a cultura da minha pequenininha. Então, temos aqui o horizonte H, R e plíntico. Outros horizontes também vão surgir durante o processo de descoberta aí, tá? Mas a gente vai aprofundar mais neles quando a gente estiver falando especificamente dos solos em que eles aparecem, que não são todos, tá? Níveis categóricos. Então agora vocês entenderam o que são horizontes,
né? E a sequência desses horizontes aqui vai dar nome para o solo. Então, cada solo é uma sequência de horizontes diferente. Eu tenho solo que é A seguido de C, eu tenho solo que é ABC, eu tenho solo que é AD, tem solo que é O, A, B, não é o AB do direito, enfim. E como é que eu vou diferenciar? A gente segue no sistema de solo um sistema parecido com o que a gente segue na identificação de espécies, né, que seria no nível categórico, que seria o gênero e espécie. Então eu tenho o gênero, que é o primeiro nome, né, e a espécie é o primeiro e o segundo nome, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo canis, é um gênero canis. Não dá para saber, por exemplo, se eu estou me referindo ao lobo ou ao cachorro. Os dois são iguais? Não são, mas eles são parecidos. Eles têm características em comum, tá? Felis também é um gênero. Eu não sei diferenciar o que é a onça, Felis pardalis, do que é o gato doméstico, que é o Felis catus domesticus. Os dois são iguais? Não, são parecidos. Então, quando eu falo no solo também, só o primeiro nome, eu não passo tanta informação. Eu posso dizer, por exemplo, latossolo, que eu vou usar muito de exemplo esse solo porque é o solo mais comum aqui na nossa região. Só a palavra latossolo não me passa características, se ele é fértil, se ele é infértil, se ele é vermelho, se ele é amarelo, se ele é profundo. Por quê? Porque só o primeiro nome diferencia ele de outros solos, mas não de vários latossolos. Então eu sei dizer que um canis é diferente de um felis, porque eles são totalmente diferentes. Um gato de um cachorro ou um lobo de uma onça. Da mesma maneira, então, os solos. Quando eu digo, por exemplo, latossolo e chernossolo, eu sei que são solos totalmente diferentes. Mas dentro dos latossolos eu ainda tenho muitas diferenças entre eles. Então o primeiro nível categórico é o primeiro nome. E ele serve para diferenciar um do outro. Mas ele não serve para passar ainda características de reconhecimento de classificação daquele próprio solo. Então são esses os principais solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Latossolo, argissolo, plinto, cambi, organo, plano, glei, cherno, espodo, nel, nito, luve e verde. Aqui no Brasil, no Cerrado, as principais classes de solos que a gente tem aqui na nossa região seria latossolo e argissolo. Essas são as mais frequentes. Latossolos mais frequentes em áreas que são planas, argissolos mais frequentes em áreas que são declivosas. Seguido, então, eu tenho os plinto e os glei, que são mais comuns em áreas de brejo. E depois eu tenho cambi, nito, neossolo, também são comuns. E eu tenho alguns que são bem raros, né, que são o caso do cherno, do verte, do luve, que são solos mais raros da gente encontrar aqui na região. Entretanto, a gente consegue encontrá-los também com certa dificuldade. Aqui na nossa região, que a gente já classificou e furou trincheira bastante locais, o único solo que eu nunca encontrei aqui foi o verde. Eu tenho uma desconfiança de uma região que possa ser um verde solo, mas a gente precisa classificar ele com mais cuidado. Por quê? Porque o verde solo, o que classifica ele é uma estrutura que aparece no horizonte B. Pequenas rachaduras que aparecem lá no B. E quando a gente cava a trincheira, o ato de a gente passar a enxada e o enxadão destrói essas estruturas e a gente não consegue ver. Então eu teria que achar, por exemplo, um barranco nessa região e ver se apresenta essas características. A gente passou uma determinada visita de campo que a gente fez esse mês passado e eu vi umas estruturas que podia ser. Tá? Então, se tudo der certo, a gente vai fazer essa mesma visita de campo, a gente vai voltar lá e ter certeza e a gente vai conseguir ter todas as classes de solos. O organossolo também é muito raro aqui na região, mas a gente encontrou um bem típico no assentamento Vitória, aqui perto também da faculdade, que a gente faz assistência. E a gente conseguiu achar um no meio de uma mata lá. Excelente lugar para correr de abelha, tá, gente? Então esse dia aí, quem tiver alergia à abelha, tá até dispensado da aula. Já aconteceu uns 2 acidentes aí, de a gente ter que correr no meio do cerrado aí. Mas ninguém foi ferroado
a não ser eu, que não sei correr, que fico para trás e me lasco toda a vida. Então, eu sou aquele protetor silencioso, já viram um meme que é um soldado que está com o braço aberto assim, e os para baixo? Então eu acabo protegendo todos vocês das picadas de abelha e graças a Deus eu também não tenho alergia, não, poderia morrer. Professor, é só levar um fumaceiro. Sempre tem um povo que acende um paeiro lá, né? Mas não resolve muito, não. Não, mas é o fumaceiro mesmo. Eu sei. Mete o fogo lá no nossa folha seca lá. Repelente resolve tudo, gente. Ah, vai Repelente não nessa. protege de ferroada não, viu? Ferroada, Tá, tá, Jenny, né? você vai com seu repelente, então você vai ver se vai proteger. Eu vou com meu pai, eu não vou com Eu não tenho alergia, tá doido? Eu sempre falo pro pessoal, gente, silêncio. Porque enxame de abelha a gente ouve de longe. E aí eu falo, pessoal, a gente está entrando agora na área dela. Silêncio. Mas é a coisa mais difícil no mundo é vocês fazerem silêncio. E é uma gritaria, uma conversaiada, e toda vez eu vou um pouco na frente, para o ouvido. Se eu não escuto o enxame, a gente segue. E outra, barulho chama a atenção delas também. Então o silêncio é fundamental para a segurança de vocês. E vai ser difícil, porque vai estar reencontrando o povo que não vê há uns 6 meses já. É, mas dá para evitar ferroada se não calar a boca. Desculpa, gente. Então, prosseguindo, temos aí o elemento que dá o nome a esse solo. Isso aqui é só curiosidade, vou disponibilizar para vocês também lá os slides da aula, tá bom? Segundo nível categórico, que aí é o sobrenome. Dessa vez aqui, o primeiro nome, vamos pegar como exemplo sempre o latossolo. Tá? Latossolo o quê? O que eu tenho de característica desse solo? O segundo nível, que nós chamamos de subordem, normalmente traz características visuais. Coisas que eu consigo ver. No caso do latossolo, é a cor. Tá? Então eu tenho latossolo vermelho, eu tenho latossolo amarelo, latossolo vermelho amarelo, latossolo bruno, latossolo gley. Tá? São as principais características de cores que eu tenho dentro dos latossolos. Normalmente ligadas à presença de moléculas de ferro, que é o que dá tonalidade vermelha para o solo. Quanto mais ferro eu tenho, mais vermelho vai ser esse solo. Então eu vou diminuindo o nível de ferro, ele sai do vermelho para o vermelho amarelo, do vermelho amarelo para o amarelo, do amarelo para o bruno, do bruno para o gley. Né? Nessa escala de coloração entre o vermelho e até o cinza escuro. Tá? Então essas características eu consigo ver em campo. Então eu consigo, numa visita de campo, furar uma trincheira, descobrir se aquele solo, por exemplo, é um latossolo e se ele é um latossolo vermelho, se é um latossolo amarelo, enfim. Professor, como é que eu vou descobrir as cores do solo? É no olhômetro? Mais ou menos. A gente usa uma ferramenta que é chamada de carta de Munsell. Ele é um livrinho. Esse livrinho aqui, a gente tem ele aqui na faculdade, inclusive. Tá vendo? Ele é um livrinho que tem todas as cores de solos nele. Né? Então a gente pega lá um torrão do solo, coloca perto dessa faixa de cores e compara para chegar até a cor. Por que tem que ter esse livrinho? Porque cor é um aspecto muito subjetivo. Eu, por exemplo, eu consigo ver 12 cores. Tá? Mulher consegue ver 25 milhões de cores. Então, tem uma diferença incrível entre o olho masculino e o feminino, por exemplo. Né? A mulher consegue identificar muito mais cores do que eu, por exemplo, estou vendo ali que é só vermelho. Vi de exemplo cor de esmalte. Tem cor que eu nem sabia que existia, os nomes, e tem lá, né? Vermelho, amor eterno. Eu não sabia que isso é cor, né? Enfim. As características, então, de segundo nível são relacionadas a cores. Em todos os solos, professor? Não, eu tenho classes de solos que são outros tipos de características, mas normalmente são ligadas a características visuais. Tenho exceções, mas vamos então nos ater à regra. Então eu consigo dizer de um latossolo vermelho e um amarelo, que a diferença básica entre eles seria teor de óxido de ferro. E com isso eu posso, inclusive, inferir em fertilidade. Mas a gente deixa para a aula específica de latossolo. O terceiro nível categórico, então, o terceiro sobrenome, ele normalmente está ligado agora a características químicas. Tá? Então, o primeiro seria características visuais,
O segundo, químico. Eu consigo ver em campo características químicas? Não. Tá? Eu não consigo ver se um solo é fértil ou infértil. Eu não consigo ver se um solo é ácido, se um solo tem uma saturação por bases alta. Tá? Eu preciso de uma análise química. Eu consigo ver algumas dicas ambientais das condições de fertilidade daquele solo, mas eu não consigo afirmar com certeza. Então, às vezes, numa mesa de truco, você pode trucar que um solo, por exemplo, está precisando corrigir a acidez. Com o quê? Se eu vejo cupinzeiro. Cupinzeiro é uma estrutura que aparece muito em solos ácidos e com alumínio alto. Solos corrigidos, eu não tenho problema com cupinzeiro. Então é uma dica que pode me dar uma ideia das condições químicas daquele solo, mas eu não consigo afirmar com certeza, eu preciso de uma análise química. Então quando a gente vai para campo fazer uma classificação de solo, em aula prática, eu consigo afirmar com certeza até o segundo nível categórico. Eu consigo dizer, por exemplo, esse é um latossolo vermelho-amarelo, ou esse é um latossolo vermelho. Mas eu não consigo dizer que ele é um latossolo vermelho-amarelo distrófico, eutrófico, porque essas características eu preciso de análise. O que quer dizer cada uma dessas características? Distrófico é porque ele é pouco fértil, eutrófico porque ele é muito fértil. Distroférrico é que ele é pouco fértil e com ferro, e ácrico é que ele tem uma CTC baixíssima. A gente vai ver todos esses nomes ainda, acho que na próxima aula, que é o que nós chamamos de atributos diagnósticos. Tem milhares, quase 50 desses termos aqui, ó, que cada um indica uma coisa. E a gente vai ver cada um deles e é o principal conteúdo da prova. Já vou dizendo, não evitem faltar a próxima aula. Tá? Os quarto, quinto e sexto nível categórico, para a gente, agronomicamente falando, ele nem importa muito. Tá? Ele é muito comum em pesquisa científica. Se eu vou escrever um artigo, vou fazer um TCC da classificação de solos da região de Goianésia. Aí eu preciso ir mais profundamente. Mas o quarto nível categórico, ele se destina a colocar no nome algo ímpar, algo que não é daquela região. Por exemplo, plintita. Eu falei para vocês agora há pouco, plintita são aqueles acúmulos de ferro que acontecem em regiões de brejo, em regiões que eu tenho água. E vamos supor que eu cave um latossolo. Latossolo é um solo de região plana. E eu encontro plintita nele. Plintita tinha que estar ali? Não tinha que estar ali. Então, é um tipo de estrutura que está fora do lugar dela. Isso acontece demais. Direto, acontece direto. Então, essas características únicas, ímpares, inesperadas, elas entram no quarto nível categórico. Então, eu tenho um latossolo vermelho, distrófico, plíntico. Por quê? Porque ele tinha uma plintita ali embaixo. Não era para ter, mas tem. Por que tem aquela plintita? Vá saber. Aquele solo, às vezes, 1 milhão de anos atrás, era um brejo. A plintita se formou, aquele solo, aquela região mudou, aquele relevo mudou, e aquele solo hoje não é um brejo mais, mas a plintita ficou. Então a gente tem essas diferenças todas durante o processo de formação. É importantíssimo a gente entender também a importância do relevo em cima da formação de solos. Olha a flauta da minha filha. O quinto e o sexto nível categórico está até em discussão dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. É uma aprofundação tão afunilada da classificação que nem faz tanto sentido. Mais para pesquisa e olha lá. Então a gente consegue dizer muito bem que tipo de solo é até o terceiro nível. O quarto, se tiver alguma coisa que não deveria estar, mas quinto e sexto aí já é um aprofundamento muito grande para nível de graduação principalmente. Olha o exemplo do nome desse solo. Latossolo, amarelo, ácrico, petroplíntico, textura argilosa cascalhenta, endoconcricionário, oxídico, aniônico. Olha o tamanho desse nome. Cada uma dessas características aqui diz algo sobre esse solo. Latossolo é porque é a classe dele, é um solo que tem um horizonte B profundo. Amarelo, então, quer dizer que ele tem pouco óxido de ferro em sua composição. Para onde foi esse ferro? A gente vai até descobrir no próprio nome. Ácrico quer dizer que é um solo péssimo do ponto de vista de CTC, de carga, de fertilidade. Tá? Petroplíntico é porque tem plintita, aquela estrutura avermelhada que a gente falou, feita de ferro. Ferro que veio da onde? Do solo. Por isso que ele tem menos, que ele está mais amarelado. Se não existisse a plintita, talvez todo o ferro que formou ela estivesse no solo e ele fosse vermelho.
Tá? Textura argilosa cascalhenta, ou seja, ele é um solo argiloso que tem rochas em sua constituição. Muita rocha? Não, pouca, porque se for muito ele passa a ser um horizonte C e aí não acaba. Né? Endoconcrecionário é uma característica relativa à produção de plintitas, a gente ainda vai entender isso, não quero explicar agora porque é muito complexo. Oxídico aniônico seriam as condições químicas desse solo. Né? Então eu tenho muito CTA a partir de óxido de ferro, né? De óxido de ferro alumínio. Então esse solo aqui é péssimo do ponto de vista agronômico. É um solo que, embora profundo, ele tem uma péssima argila e ele tem provavelmente uma acidez elevada. Então é um solo, além da baixíssima CTC, que o nome ácrico se refere. Então, gente, a parte de nomear os solos é muito importante dentro da classificação dos solos. Tá? Encerramos por aqui, então, a aula. Tá? Vou deixar lá na atividade pós-aula já uma questão específica dessa aula que foi dito aqui. E eu peço para vocês que não compartilhem com o colega a resposta. Por quê? Porque é algo que eu falei. Se o fulano for abrir os slides, ele não vai ter a resposta. Aliás, ele vai ter a resposta errada. Tá? Eita. Então, é algo simples, é fácil. Bom, é fácil. Só os slides não vão dar a resposta para o cidadão. Ele vai ter que assistir a aula. Então, você que assistiu a aula, não dê a resposta para o colega que não assistiu. Não é justo. Não é justo. Tá bom? Então, faça uma atividade pós-aula. Ela vai servir um pouco para fixar a alma dessa aula de hoje, tá? Que seria o ponto mais importante da classificação dos solos dessa aula de hoje que a gente falou. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao conteúdo? Estou vendo aí que só 2 pessoas mantiveram as câmeras ligadas até o fim, e essas pessoas têm meu respeito. Respeitem os pontinhos. Como é que é? Respeitem os pontinhos. Não sei, os pontinhos vamos ver na hora de cavar o buraco, né? O professor. Sim? Mas Eu vai uma contar essa semana história agora? nessa atividade sua também, né? Perdão, é porque um de cada vez, gente. Primeiro, eu não vi quem falou. É uma semana. Isso. Pra responder as atividades também, né? Isso. O sistema, gente, ele vai ficar aberto, tá? Até que todos tenham acesso ao AVA. Mas eu só vou considerar quem responder fora do prazo as pessoas que não tinham acesso ao AVA. Então, se você tem acesso ao AVA, o seu prazo ainda é até a segunda. E é muito simples, vocês vão fazer assim 30 segundos ou menos. É uma perguntinha simples, besta, relativa à aula, vocês vão lá e respondem, beleza, e acabou o problema. Vocês têm até, inclusive, o restante do prazo dessa aula, que é 20 minutos, né, para responder. Ô, professor. Vou colocar agora a atividade de início. Sim? Ô, professor. O senhor tem relação aí de quem está sem acesso, né? A secretaria tem me passado. Então, quem está sem acesso, quando regularizar, você vai poder entrar, responder a da semana passada, responder a dessa, enfim. Quando você entrar, se demorar 2 ou 3 semanas, o sistema ainda vai estar aberto para vocês, tá? Para quem já está no sistema, é que o prazo começa a contar. Então, até para quem já está no sistema, as perguntas vão continuar abertas. Eu não consigo filtrar para quem que eu fecho, para quem que eu abro. Mas aí eu consigo considerar, essa galera aqui já estava acessando e respondeu depois. 0. Então, gente... Até porque quem já tem acesso, que nem a aula agora, é bem melhor. Já Pois pode é, responder. acabou de assistir a aula, acabou de ouvir, vai lá, puf, é a melhor maneira. E é para isso que a gente fixou esse esquema também. Não tá certo, então. Valeu, professor. Certinho? Pessoal, então como é que estamos? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo na sossegado? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Só a Lohane e a Jennifer mantiveram aí suas câmeras ligadas. Eu vou jogar a gravação da aula também lá no AVA, tá? Então, para quem quiser rever na época da prova, fiquem à vontade. Então, aquele abraço. E stay safe, fiquem salvos.